essa do Guilherme, que é do curso presencial, que tem a ver com essa questão da disciplina. Ele pergunta como manter uma disciplina pessoal de forma a perceber que o caminho que se está trilhando não é o melhor. Eu acho que é o exemplo O caminho que não está se trilhando? Não é o melhor, quer dizer que é preciso de ajustar. É o exemplo do restaurante no domingo, né? Eu planejo hoje que vou reduzir o uso do cheque especial. Já estou no limite, já estou... Mas, e para isso, não vou almoçar fora. No primeiro domingo que aparece, vamos almoçar fora? Mas só o último. Que dê a disciplina, não é isso, Não tem disciplina. E outra coisa, né? É assim, ó, o mundo hoje, ele tem muitas alternativas. Né? Você compra pela internet, você faz as coisas pela internet. Então, é claro, as suas possibilidades são muito maiores. Então, eu concordo, não é simples ter disciplina. Mas você tem vontade ou não tem vontade? E a coisa mais simples é o seguinte, quando você estabeleceu as metas ou as prioridades para cada uma daquelas variáveis, individual, familiar e assim por diante, você avalia isso a cada 2 meses, a cada 3 meses. Estabelece um prazo mesmo de avaliação. Você vai chegar à conclusão que não estou atingindo por quê? Ah, porque eu cometi um equívoco. Estabeleci uma meta muito grande, complicou. Né? Refaz, reavalia, é possível. Entendeu? Ou então estabelecer uma meta muito pequena também. Eu sempre digo, né? A nossa perna tem um limite de abertura de perna, não tem? Né? Só que a gente também pode abrir um pouco mais, vai ter um limite. Qual é o teu limite? O teu passo não pode ser muito pequeno, que tu com pouco esforço atinja, e nem muito grande, que tu tenha absoluta certeza que não vai... Perdão. Não vai alcançar. Não vai alcançar. Né? Deixa eu ver outra pergunta aqui, ainda do Guilherme, do curso presencial, que eu acabei não fazendo na primeira vez, que tem a ver um tanto com aquilo que eu falava agora há pouco, logo no início da conversa aqui com o professor Maurício. O Guilherme, do curso presencial, pergunta de que forma elaboramos um planejamento estratégico pessoal. Existe um modelo, é o modelo do planejamento estratégico empresarial, organizacional, professor Maurício? Não, não é o modelo. É aquele, perdão, são aquelas variáveis que eu aqui falei. Familiar, individual, profissional, carreira e social. Né? Bom, nós estamos aqui fazendo mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, hoje conversando com o professor Maurício Fernandes Pereira, ele que já teve uma trajetória aí dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, ele mesmo se referiu, um dia ele planejou e pensou, vou ser professor da universidade, e seguramente o planejamento que ele fez até então já foi superado, já foi diretor de centro, chefe de departamento, enfim, está aqui conversando conosco, e nós estamos respondendo as perguntas que vocês têm nos enviado. Aí mais uma também da Laguna, que o pessoal da Laguna participa. Eduardo Martins, qual o limiar entre o sucesso digno e o sucesso não digno, ou indigno, como ele se refere, e da ambição medida e desmedida? Qual é o exagero? Onde é que a gente é superlativo quando planeja e quando estabelece metas que talvez sejam desmedidas, como diz aqui o Eduardo Martins? Tem um limite disso? Cada um estabelece seu próprio limite? Olha, eu vou responder com um filósofo chamado Snoopy. Snoopy? Você deve lembrar do cachorrinho, aquele Beagle. Ele dizia assim, se ontem eu era um cachorro e hoje eu sou um cachorro, é bem provável que amanhã eu também seja um cachorro. Sabe tudo dele, hein? Sabe tudo. Acho que a resposta está aí. Vamos traduzir o que eu falei. Existe um texto numa revista chamada HSM, já há uns 4, 5 anos, que diz assim, a ambição que move o mundo. Ser ambicioso é básico, mas ambicioso não significa passar por cima dos outros. Então, qual é o limite? O limite é o céu. Agora, se você faz as coisas dignamente, com ética, com retidão, com profissionalismo, de maneira correta, de maneira legal, com os valores, com os seus valores, qual é o limite? Qual é o limite? O limite não tem limite. Tá? Agora, a gente pode viver um auto-engano também, né? Auto-engano é pensar que o teu sucesso só depende de você. Um monte de gente está do teu lado. Um monte de gente te ajudou para chegar lá. Um monte de gente está junto no processo. Valorize essas pessoas.
Essas pessoas, elas entram naquela variável do social, do político, né, do relacionamento. Onde você chegou, alguém estava embaixo para lhe dar um pezinho. Valorize essa pessoa. Né? Então, eu creio, professor Áureo, que o sucesso você tem que saber medir, a cada dia, a cada instante. E o limite, você que traz o seu limite. Agora é uma grande angústia, né? Eu estou acompanhando um caso de uma pessoa, dentro aí que eu cito no livro, a pessoa já há muito tempo economiza. Vamos falar da variável financeira, que ela é muito objetiva. E, aliás, pessoal, e isso tem a ver com outra pergunta do Sim. Eduardo. Qual é a definição de riqueza que o senhor adota dentro do planejamento estratégico pessoal? É a financeira? Não, eu não adoto. No meu? eu não adoto. Né? Se é no meu, eu tenho um conceito. Né? Agora... No caso desta pessoa, que o senhor ia contar agora... No caso dessa pessoa é o seguinte, ela vive um momento que o conceito de riqueza para ela é o seguinte, ela tem 49 anos por aí, né? No alto gás de trabalho. O conceito de riqueza para ela ainda é acumular dinheiro. Ela começou a fazer isso com 20 anos, então são 29 anos. Sabe quanto que ela tem hoje? Livre, no banco. Ela tem R$1 milhão. Ela olha para ele mesmo, ele que é um homem, né? E óbvio que tem a mulher junto, os dois trabalham, tem 3 filhos. Ele olha para ele mesmo e, meu Deus, como é que eu consegui ter R$1 milhão? Aí tem outra coisa importante. Sabe quanto você acha que os filhos... deixa eu melhorar aqui. Você acha que os filhos sabem que ele tem R$1 milhão? Desconfio que não saiba. Sabe nada, que é uma outra coisa fundamental. Quando eu mostrei a coalizão dominante 2 botando a moedinha no cofrinho, é fundamental ele poupar o dele. Mas é um equívoco completo, na minha percepção. O casal dizer para os filhos o que tem, porque os filhos começam a matar o pai antes de o pai morrer. Existe um livrinho que, se vocês que estão me vendo aí, se comprar o livro e não gostar, eu pago. Chama O Milionário que Mora ao Lado. Muitas famílias americanas, quando morrem os pais, os filhos recebem uma fortuna que... Como é que pode? Meu pai tem tudo isso, nem sabia. E deixou a gente passar dificuldade. Que dificuldade? Que dificuldade? Só tinha uma vida dentro das suas condições. Entendeu? Então, só que há 29 anos atrás, quanto que ele poupava? Hoje, o que ele poupa é muito menor do que o rendimento que ele tem. Por quê? Porque ele não tem capacidade de poupar o rendimento de R$1 milhão. Olha que interessante isso. Então, a pergunta é, como é que ele conseguiu isso? Disciplina, determinação, perseverança, vontade de ficar rico. Qual é o planejamento estratégico pessoal da vida dele? Sabe qual é? Com 55 anos, eu vou diminuir, ele dizendo, substancialmente meu ritmo de trabalho. E agora eu vou pensar que vontade de ficar rico é ter muito mais lazer do que muito mais trabalho. Cuidado com o planejamento estratégico pessoal do outro. Você não tem competência para dizer se ele está certo ou está errado. Ele é que tem que dizer se está certo ou está errado. Mais uma perguntinha, essa do Marcos, também do curso presencial, a quem a gente agradece a participação, tanto quanto as demais que estiveram conosco, enviaram as suas perguntas. O Marcos diz o seguinte, e eu acho que tem a ver com essa sua última história, especialmente. Pela sua experiência, professor, tirando, evidentemente, o senhor, as pessoas que se utilizam do planejamento estratégico pessoal, elas tiveram sucesso ou melhor? Atingiram as metas estabelecidas nos prazos previstos ou o planejamento estratégico pessoal foi, nestes casos, apenas pro forma? As pessoas que têm planejamento estratégico pessoal não têm a mínima garantia que algo na vida dela vai melhorar. Porque a questão não é se tem ou se não tem. A questão é, incorpora ou não incorpora? Vive a partir daquilo que botou no papel ou não vive? Se ele tem um planejamento estratégico pessoal e não cumpre, eu acho até que é pior, né? Porque o coração dispara, pode morrer de aneurisma, parada cardíaca, de preocupação, de angústia. Era melhor não ter, então, né? Se não incorporou como cultura, como atitude, é melhor que não faça. Eu tenho assim... Eu gostaria de não dizer sim ou não, mas uma coisa é certa. Imagine você, bota no papel as coisas. Está lá, tudo direitinho.
aí não cumpre. Tu não vai ficar preocupado? Tu vai ficar angustiado? Então para que fez isso? A esculhambação melhor é não ter nada. Ou então que identifique por que não fez. Aí sim, por que não fez? Hã? Agora, não se engane, né? Nós somos seres humanos normais. E nenhum ser humano vem com software de disciplina, determinação. Não existe isso. A questão é diário. Perseguir, vontade. Né? Vontade de chegar lá, essa que é a questão. Hã? E é interessante, né? A gente falou ali um pouco da variável financeira. Tem uma outra coisa interessante também, é o seguinte, quando a gente fala de trabalho, quanto você se paga? Boa pergunta. Essa é a premissa fundamental do processo. Quanto você se paga? O cidadão ganha 4 mil reais por mês, quanto que ele vale? Ele ganha 4 mil. Não, estou perguntando quanto que ele vale. Quanto que ele vale significa quanto que desses 4 mil é dele, principalmente para economizar. E aí a pergunta é, antes de pagar qualquer conta, a questão é, antes de pagar qualquer conta, se pague. É 10% do meu salário. Se pague primeiro. Débito automático, se tu não tem disciplina. Mas aí eu já estou com o cheque especial estourado. Pior, faça algo para mudar. Agora, quanto você se vale? Quanto tu vale? Isso é fundamental, isso é fantástico. Porque a pessoa que começa a se pagar desde já, é por isso que o cara tem R$1 milhão. Olha, quanto dá R$1 milhão de juros por mês? Ele não tem condições de economizar os juros que ele ganha do R$1 milhão. Ele diz, meu Deus, como é que eu cheguei lá? Mas ele não compra o carro no impulso, ele não compra a bolsa no impulso, ele não compra nada no impulso. Ele quando compra sabendo o que está comprando. E se dá algum luxo, obviamente. Porque não vão fazer isso tudo aqui, aí o cara pegou o carro, deu uma batida num poste, alguém diz, não valeu a pena fazer isso tudo. Não viveu então, né? Bem, nós estamos nos aproximando aqui do final desse nosso programa. Eu, de novo, quero destacar aqui essas duas obras do professor Maurício Fernandes Pereira, o Planejamento Estratégico, Teorias, Modelos e Processos. Em breve teremos à disposição este aqui. Já está à disposição Já os está dois. à disposição, já estão à disposição ambos. E o outro, Estratégia em Diferentes Contextos Empresariais, Fundamentos, Modelos e Perspectivas, este com a participação de outros especialistas da área também, mas sobretudo aqui do nosso convidado, professor Maurício Fernandes Pereira. Mais uma informação também para vocês que querem aprofundar esse tema, essa questão, tem um endereço aí que vocês podem acessar, o cad.ufsc.br/Maurício F. Pereira, cad.ufsc.br/Maurício F. Pereira. Professor Maurício Fernandes Pereira, ao tempo que agradeço a sua participação, ainda gostaria de ouvi-lo nas considerações finais, aí mais 2 minutinhos para a gente se dirigir aos nossos estudantes de graduação, do curso de Administração Pública também, que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois num outro suporte, num outro espaço, a partir da coleção completa dessas teleconferências. Eu queria terminar com uma frase de um cara que eu gosto muito e muito aprendi com ele. O nome dele chama Viktor Frankl. Viktor Frankl tem uma história de vida maravilhosa. Foi para o campo de concentração de Auschwitz. E o campo de concentração de Auschwitz você tinha 2 caminhos. O caminho que ia morrer agora e o caminho que ia morrer depois. Ele foi para o caminho que ia morrer depois. E caminhando, ele disse o seguinte: qual o sentido da minha vida? E ele lança um livro depois chamado Em Busca de Sentido. Ao caminhar, ele estabeleceu 3 metas para a vida dele. Primeira meta, sair vivo. Grande meta o cara no campo de concentração. Sair vivo. Segunda meta, ajudar as pessoas com os conhecimentos que eu tenho. Terceira meta, aprender. Tom Peters diz o seguinte, no livro Em Busca do All: quando alguém lhe chamar de louco, não esqueça de agradecer. Esse cara é um louco, Viktor Frankl. Como que alguém no campo de concentração estabelece 3 metas quando está caminhando para morrer? Vivo, aprender e ajudar os outros. Viktor Frankl saiu vivo do campo de concentração e lançou diversos livros justamente na sua saída e morreu, se não me engano, 30 anos depois, com quase 95, 92 anos. Viktor Frankl diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
Se eu tenho um planejamento estratégico pessoal claramente definido, claramente delineado, sei meus objetivos, minhas metas com clareza, não vai ser a chuva de hoje que atrapalha. Não vai ser as poças d'água que eu tive que passar para chegar aqui que vai me atrapalhar. Nada vai me atrapalhar. Por quê? Porque tem poça d'água em qualquer lugar do mundo. Tem chuva em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, a chuva bate mais em determinadas casas do que outras. Mas isso faz parte do processo. Faz parte da vida da gente. Então, se eu tenho a disciplina, a determinação, a perseverança e a vontade de ficar rico, entre aspas, não vai ser os pequenos detalhes da vida que vão me interferir nessa caminhada. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E todo dia é um novo dia para a gente agradecer que a gente está vivo, porque quantas pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar? Por isso que eu não admito alguém que diga para mim, hoje é segunda-feira, 7h da manhã, vou à aula. Que bom que se tu tivesse morto, tu não precisaria estar aqui. Quanta gente gostaria de estar. Então essa é a mensagem final. Eu queria agradecer a você, a toda a nossa equipe, a todos vocês que estão nos vendo e assistindo, e espero que as minhas reflexões tenham servido para alguma coisa e que se gerou uma angústia em cada um que está me vendo nesse momento, não faça da angústia uma barreira e um obstáculo. Faça da angústia um processo de aprendizado, um processo de caminhar. Ninguém faz planejamento estratégico se não der o primeiro passo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Maurício. Mais uma vez, eu disse a vocês, anunciava que ia ser instigante e rico esse nosso programa, e tenho a convicção, e imagino que vocês também a tenham, de que foi um programa bastante rico na perspectiva do conhecimento. Esta teleconferência, todas as demais e a programação completa das próximas, você já sabe, encontra no www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.